Olá, estamos aqui com o Dalton, que está no Supera Park desde praticamente a fase de planejamento e criação. Criou esse ecoambiente de inovação muito interessante. Hoje nós vamos conversar com ele. Por favor, Dalton. Tudo bem? Tudo jóia. Muito obrigado, André. O Dalton aqui, ele foi aluno da FEA, fez graduação aqui na FEA, E né? mestrado. E mestrado, doutorado não, Dalton? Não, doutorado, aí eu falei, respirar outros ares, mas tá voltei certo. depois, bom, né? bom isso. Fez o doutorado e está no Supera Park, vai contar um pouco o que é esse ambiente para a universidade e o que é esse ambiente para a sociedade de Ribeirão Preto, a sociedade paulista que está instalado, né? Eu vou fazer uma pergunta inicial, talvez a coisa que mais me surpreende, né, é o fato de que é uma iniciativa do governo do estado com a prefeitura e com a USP. São três instituições que têm fortes mecanismos de controle, fortes burocracias, né? E eu acompanhei também um pouco a dificuldade que foi para que essas entidades pudessem estar estimulando, né, a iniciativa privada, a transferência de tecnologia, a criação da estrutura que o Supera Park tem hoje, né? O que você conta para a gente sobre isso? Foi muito difícil, Dalton? Bom, vamos lá. Eu costumo dizer que essa é uma força nossa, mas também é uma fraqueza. Uma fraqueza porque a gente lida com a iniciativa privada, a gente lida com startups, a gente sabe a velocidade da startup é muito maior do que a velocidade dessas três grandes entidades e entidades públicas, como você colocou, André, com as suas burocracias, mas por outro lado isso é nossa força, porque isso cria uma governança que permite que o Supera Park seja uma política de Estado e não uma política de governo. Então, muda-se reitoria da USP, muda-se governo do Estado, muda-se prefeitura municipal e o Supera Park continua fazendo esse trabalho exatamente porque, além dessas entidades nos seus conselhos, e que são entidades que vêm a somar também com todas as suas competências, seu network, a gente tem outros representantes da sociedade civil, Associação Comercial e Industrial, Ciesp, sindicatos, então que fazem uma governança multifacetada, que como a gente sabe, né, André, é muito bom para compliance, para transparência e para um equilíbrio de poderes ali também instituído. Eu acho também assim que tem uma coisa que é o entendimento sobre o papel da iniciativa privada na sociedade e o papel do governo na sociedade, que é uma discussão que eu vejo também que muitas vezes cria-se mal-entendidos, né, no sentido, né? Recentemente eu vi um manifesto da DUSP mesmo, né, falando sobre essa questão da transferência de tecnologia para a iniciativa privada, como se isso fosse um problema, né? Sem o entendimento que o setor produtivo é privado, né, no país, né? Para você criar coisas para a sociedade, você precisa desse setor produtivo. Você sabe, André, que isso me lembra muito o começo da Supera, e eu vou falar do começo não como Supera Parque Tecnológico, porque o Parque Tecnológico é de 2014, então ele não tem nem 10 anos ainda, mas a primeira âncora que sai do papel foi a Supera Incubadora, aqui numa casinha dentro do campus da USP, e na época tinha uma resistência muito grande dentro do campus, né? Que era, poxa, você está levando empresas, você está levando empreendimentos, você está levando o capital para dentro da universidade. E quando a gente começa a analisar do ponto de vista de o que é inovação, a inovação é uma ciência que gera nota fiscal. E aí, o gerar nota fiscal não deve só ser visto do ponto de vista de o capital está usufruindo da construção científica, mas se gera nota fiscal porque tem emprego sendo criado, existe um CNPJ, existem impostos sendo recolhidos e, mais importante, existem pessoas consumindo o resultado daquela ciência. Novos medicamentos, novos procedimentos hospitalares, odontológicos, novos insumos para a indústria farmacêutica, que é a grande vocação do Supera Park. O setor de saúde hoje é o setor mais preponderante, o mais presente dentre as iniciativas que são ali colocadas. E aí, naquela época de início do Supera Park, não existia dentro da universidade mecanismos de estímulo à inovação, que foram sendo criados, né? Então, na época da Supera Incubadora não tinha isso, depois surgiu a Agência USP de Inovação, surgiram leis diversas que foram também regulamentando isso.
Como? A lei do bem. A lei do bem, exatamente. E que foram criando arcabouços para trazer também uma proteção ao próprio poder público que investe em ciência, a própria universidade, para ver a ela um retorno daquilo que ela aposta. Então, hoje está muito mais regulamentado, mais controlado e todo mundo acaba usufruindo disso de uma maneira bastante positiva. No passado até a gente tinha que bater na porta dos laboratórios, tentando convencer as pessoas a transformarem o resultado das suas pesquisas em um negócio. A gente usava iscas, a gente fazia concurso de plano de negócios. Cara, ao invés de você ficar esperando o próximo concurso para ser professor da universidade, que é bacana também, mas você nunca pensou em também empreender? Então transforma esse resultado da sua pesquisa em um plano de negócio, submete aqui, se você for aprovado, você ganha uma vaga de incubação, ganha um prêmio em dinheiro. E hoje, tamanho avanço da cultura de inovação, dos mecanismos de estímulo das diversas instâncias, a gente não precisa mais fazer isso, o sistema meio que se retroalimenta e todo mundo acaba ganhando com o resultado dessa inovação. E do outro lado também, eu acho que isso estimulou o próprio meio empresarial a buscar a universidade, né, como elemento de agregação de valor nos produtos, né. Eu vejo aí o polo de software, e o de saúde, né, também agora que vocês estão tentando articular o de cervejeiro, eu nem sei como é que está isso, que assim, foi uma iniciativa que trouxe o mundo empresarial para dentro da universidade, né? O que você acha disso? Não, sem dúvida, André. Quando a gente olha até os primórdios lá de criação da fundação que hoje faz a gestão do Supera Park, ela nasce de um diagnóstico que foi feito lá em 2001, com a participação de diversos professores aqui da casa, que ajudaram a formular plano de governo na época da gestão municipal, de que Ribeirão tinha uma vocação para a saúde. Uma vocação que se materializava em centros de serviço em saúde, o HC o maior deles, mas também inúmeros hospitais privados, laboratórios, clínicas. Um centro de ensino e pesquisa em saúde, também materializado pela USP, como, enfim, o principal deles, mas com universidades particulares também, com seus cursos e pesquisas na área de saúde. E um centro de negócios em saúde. A gente tem aqui na região o Arranjo Produtivo Local da Saúde, são quase 300 indústrias, seja de saúde animal, enfim, fármacos, biotecnologia, equipamento médico, odontológico, mas tudo acontecia de maneira desarticulada. E aí você não tinha uma política pública para aproveitar essa vocação de saúde para gerar desenvolvimento. E aí que nasce a fundação, vamos então ver quais os gargalos produtivos desse setor, né? Então, poxa, um grande gargalo era regulatório, a gente precisa criar um laboratório que vai fazer testes, ensaios, agilizar o tempo entre o desenvolvimento de novas tecnologias e chegar no mercado. Estrutura laboratorial para testes e ensaios é fundamental nesse sentido. E de outro lado, pegar ótimos projetos que surgem dentro da universidade e que acabam não chegando até se tornar um produto, se tornar uma empresa, até se transformar em tecnologia. Então, as duas vertentes principais desse trabalho nosso vieram desse diagnóstico. E aí o que você falou é muito importante, André, é trazer a academia próxima das empresas ou as empresas próximas da academia também. Então, dentro do Supera Park, não somos o único ator do ecossistema, tem outros diversos, Agência USP de Inovação, Inova USP, aqui o Espaço Teias, fazem isso, de trazer as empresas para terem uma interação com a academia, com os alunos, com quem está sendo formado e que no futuro pode empreender ou ir trabalhar dentro dessas empresas também. E vocês têm parcerias também com o Senac, que eu vejo fazendo muita coisa, com o Sebrae, né? E isso criou um ambiente, né? Você não quer falar um pouco desse ambiente? O que vocês têm instalado? Como é que está esse ambiente? Como é que ele funciona? Bom, vamos lá, André. Você colocou muito bem, tem uma série de atores que alimentam esse ecossistema. A gente costuma dizer que um parque tecnológico é um habitat de inovação e um habitat em equilíbrio tem diferentes animais, diferentes bichos, diferentes espécies. Então a gente tenta fomentar isso lá dentro. Ter sistema S, ter iniciativa privada, ter grandes empresas, ter pequenas empresas, ter universidade, ter alunos e tudo mais, a gente tenta colocar isso lá dentro. O que é que tem hoje dentro do Supera Park, tá? A gente tem aproximadamente 80 a 85 empresas funcionando ali, tá? O faturamento delas no último ano foi em torno de 50 milhões de reais. A gente for dividir pelo número de empresas, não é tão alto assim, mas tem que lembrar que a maior parte dessas empresas está no que a gente chama de incubadora de empresas.
Ou seja, muitos estão ali incubando o seu negócio, fortalecendo o seu negócio, validando o modelo de negócio, testando tecnologia, fazendo, enfim, pivotagem, às vezes mudando a estratégia de atuação e sem faturamento ainda. Mas a ideia é apoiar essas empresas da incubadora para que cresçam e aí possam ir para os outros espaços do parque tecnológico também. Estou numa fase mais de planejamento do que efetivamente de operação, né? Perfeito. E aí entra uma série de trilhas de capacitação que a gente oferece para eles, mentores. Hoje a gente tem mais de 90 mentores cadastrados que atendem gratuitamente. Inclusive vários professores aqui da FEA são mentores, atendem gratuitamente esses empreendedores. É como se tivesse um orientador, tá querendo ser do mestrado, fazendo essa analogia, tá certo? Perfeito. Para negócio, né? Perfeito, André. É pegar quem tem experiência ou quem tem um conhecimento muito especializado em uma determinada área, sentar com esse empreendedor, que no nosso caso, como um parque tecnológico, muitas vezes tem a formação altamente especializada de cientista, de técnico, então um cara que fez um doutorado, um pós-doc na área de biologia, bioquímica, na área de física médica, mas que falta, ainda tem a carência da formação empreendedora. Então é aí que a gente entra, dando essa formação empreendedora. E é interessante que esse espaço que nós estamos aqui do TEIA tem justamente também essa pegada, né? Nós aprendemos com vocês, inclusive, tá certo? Que é o fato de trazer essa hard science, né? Ciência mais pura, vamos falar assim, para dentro de uma escola de economia e negócios e contabilidade também, né? Que para poder formatar um negócio e fazer o planejamento, né? Porque a mortalidade é muito grande e a mortalidade em empresas, tá certo? Em negócios, startups de negócio de alta tecnologia é muito perigoso, porque você pode queimar uma ideia muito boa, né? André, a gente costuma dizer que todo negócio, para ter o seu início, o empreendedor vai se defrontar com uma série de riscos. É o risco do mercado, é o risco financeiro, o risco de gestão de pessoas, de não ter uma equipe adequada para a condução do negócio. Quando a gente fala de empreendedorismo de base tecnológica, quando a gente fala de startups, e aí no Supera Park tem muito esse perfil que você colocou, startups hard science ou deep tech, que é um outro termo que a gente utiliza muito, você tem o risco tecnológico também, que é do cara, às vezes, investir muitos anos, quando a gente olha para o setor de saúde, por vezes são isso, anos de pesquisa, de validação de tecnologia, de testes de eficácia, segurança, e lá na frente, eventualmente, descobre que não vai dar certo. Isso faz parte do jogo. É por isso que a participação do poder público é tão importante quando a gente fala de inovação de base tecnológica. E não é só no Brasil não, viu, André? No mundo inteiro, o Estado aposta em empresas de base tecnológica. Nos Estados Unidos é cheio de recursos de fomento, a fundo perdido, na Europa também. Por quê? Porque o Estado entende desse risco tecnológico maior, entende que para toda a sociedade é bom. Se você tiver uma ciência que virou nota fiscal, consumindo novas tecnologias, novas formas terapêuticas de resolver problemas de saúde, por exemplo, então é fundamental as empresas terem esse apoio. A FAPESP é uma fonte sensacional de apoio. A gente tem sorte de estar no estado de São Paulo, que tem uma parcela fixa do ICMS que é destinado para a FAPESP, e a gente dentro do Parque Tecnológico faz um pouco desse trabalho de apoiar as empresas a escreverem projetos para esses fundos de fomento, para captar, para aumentar a chance de vingar o negócio. Porque se for depender, André, infelizmente, de só a iniciativa privada, o setor de hard science e deep tech vai ter muita dificuldade, porque o risco é muito alto. A gente vê muita gente apostando em startups, mas quando a gente olha os unicórnios, que são aquelas startups que suplantaram o valor de $1 bilhão de dólares, a gente sempre vê empresas de base de TI. A gente nunca vê empresas de base de biotecnologia, de fármacos. Por quê? Porque o risco é muito grande, né? E aí, se a gente olhar o ecossistema brasileiro, o ambiente econômico também, com taxas de juros elevadíssimas, e aí se você é um investidor, você vai botar numa renda fixa, ele te entregando 13% ao ano, ou você vai apostar numa startup de base tecnológica que tem o risco, além de mercado gerencial, econômico, também o risco tecnológico. Então a gente também precisa o ecossistema brasileiro ser mais amigável ao empreendedorismo de base tecnológica. Muito bem. E é um produto de alto valor agregado, né? Então, na verdade, o retorno para a sociedade desse produto implica em maior renda para quem participa dele,
E uma outra coisa que é interessante também aí para o público entender um pouco melhor, né? Nós passamos pela vacina, né? O que o Dalto está falando, a vacina da Covid aí mostrou para a gente que tem um processo de regulamentar para você validar uma pesquisa antes dela chegar no mercado, né? E todos os produtos de saúde passam por isso, e esse prazo não é pequeno, né? Não. Alimento passa com isso, mas é um pouco menor as exigências, né? Produtos de origem animal também passam por isso, então várias áreas aí, né? De maneira geral, tem regulamentações aí que... Posso contar uma história Por para favor. exemplificar isso, André? A gente tem lá no Superapark um centro de tecnologia, como eu falei, ele nasce daquele diagnóstico que o aspecto regulatório era o principal gargalo da indústria produtiva de saúde na região. E a gente foi montando ao longo dos anos, com recursos do Ministério da Saúde, com recursos do Governo do Estado, FAPESP, a gente ia fazendo projetos e captando recursos. Tem laboratório lá de ultrassom, de compatibilidade eletromagnética, de segurança elétrica, enfim, de química, diversos. Tá? E a história que eu ia contar é o seguinte: imagina um empresário que está desenvolvendo um novo equipamento de raio-x. Um raio-x odontológico, por exemplo, que a indústria da região de Ribeirão Preto ela tem quase 80% do market share de raio-x odontológico do Brasil. Tá? Então o cara passa ali alguns anos desenvolvendo um novo equipamento de raio-x. Antes dele comercializar, então ele só investiu durante alguns anos ali, 2 anos talvez, desenvolvendo. Antes dele comercializar, quando vai começar a entrar capital, então pensa no fluxo de caixa dele durante esse período, só saindo sem entrar nada, ele precisa registrar na Anvisa. Para registrar na Anvisa, precisa passar pelos testes de segurança em laboratórios que são acreditados pelo Inmetro. Hoje o Superapark tem um laboratório de raio-x, tá? De teste de raio-x. Antes da gente abrir o nosso laboratório, a gente abriu faz uns 2 anos, só tinha um laboratório no Brasil que testava equipamento de raio-x, que era o IEE, em São Paulo. E a fila média era de 14 meses. Então imagina, você passou 2 anos desenvolvendo, mais 14 meses esperando chegar a vez dele ser testado, rezando para ser aprovado, porque se não for aprovado, volta para a empresa para concluir o desenvolvimento, entra na fila de novo para ser testado novamente, depois registra na Anvisa, vai um prazinho aí também, só para depois começar a entrar capital. Imagina o impacto disso para o fluxo de caixa de uma empresa. Eu peguei uma discussão uma vez, né, que é de um projeto desse, e o laboratório ficava no Rio Grande do Sul. Lá tem um laboratório muito forte. Qual que é? Labelo é muito forte. Tá certo, que era que fazia, tinha esse mesmo problema, né? E agora, se você é empresário, você pode procurar aí a Supera, porque para conhecer esse centro tecnológico e pegar essas autorizações aí de funcionamento que estamos capacitados para fazer isso. Né? E também, André, a gente sabe que tem muito empresário assistindo, enfim, o público ali da Fundace, da FEA, tem ótimas oportunidades também de investimento. A gente sempre faz rodadas de apresentação de startups para investidores. Então, está dentro de uma empresa, tem um fundo, é uma venture builder, enfim. Ou está, às vezes, dentro de uma empresa que está buscando fazer open innovation, inovação aberta, está olhando para startups, dá uma alô na gente. São mais de 80 startups. O setor de saúde é o mais presente, em torno de 65%, 68% das startups. Mas tem muito startup de agro, muito startup de TI, startup com soluções para a indústria também. Vale a pena olhar. A gente costuma falar que é muito melhor inovar em parceria do que inovar sozinho. Antigamente, só grandes empresas faziam pesquisa e desenvolvimento porque dependia de muitos recursos, de você ter um departamento de P&D, um monte de engenheiro lá trancado dentro de uma sala secreta, projetos que não eram falados para ninguém. E hoje a lógica é outra, é você buscar na universidade, buscar em startups, buscar em empresas parceiras as soluções para os seus problemas também. Então essa lógica da inovação aberta a gente sempre leva para dentro do Superapark também. Muito bem. Nós fizemos até um aqui, né? Exatamente, é isso. Para lidar com isso. Uma outra questão é do parque tecnológico, né? É o último assunto que eu vou tocar para não ficar muito grande o texto. Bom,
o Parque Tecnológico tem uma empresa que está quase pronta lá, pelo menos, tá certo, de vista sim, tá... Construída nos lotes, você diz, é isso? Isso. Que empresa que é essa daí? É a daí? Liquinoflora. A Liquinoflora. A Liquinoflora é um caso, é um xodó nosso, viu, André? É. A gente fala com muito carinho da empresa, são empreendedoras que estão à frente, que também são egressas aqui da USP, né? Exatamente. E elas foram muito corajosas, inclusive, de aceitar essa empreitada de começar a construção durante a pandemia, que foi quando a gente lançou a fase de loteamento do Superapark. Até então a gente tinha os 2 prédios com salas já lotadas para a empresa, e a gente lançou o loteamento no meio da pandemia. E a Liquinoflora, ela tem como principais clientes a indústria farmacêutica, então ela faz desenvolvimento de formulações para a indústria farmacêutica. Agora a gente está com uma nova concorrência aberta, de mais 8 lotes disponíveis para a empresa. A gente tem expectativa de ter pelo menos mais 4 ou 5 empresas construindo dentro do Superapark. E como é que funciona, né? É um comodato? Como é que funciona isso? A área é uma área cedida pela USP. O Superapark, como você falou, André, ele é uma parceria Prefeitura, Universidade de São Paulo, Governo do Estado. Então, quem faz a gestão é uma fundação ligada à Prefeitura Municipal, da qual eu sou contratado, e o terreno a USP quem deu. Então, como é uma área da USP, não pode ser vendida. Tá? Então, o que tem é uma cessão onerosa de uso, que é um termo técnico para dizer que a empresa vai pagar um aluguel pelo terreno, um aluguel e uma taxa condominial, tá? Que hoje está fixada em R$ 4,00 o metro quadrado, e aí ela vai construir dentro dessa área, e o contrato é de 20 anos, prorrogáveis por mais 20 anos. Certo. E aí ela desenvolve atividades dentro desse ambiente. E eu vi lá também vários containers que vocês estão construindo. Para que vai servir aquilo ali? André, é a maior obra de containers do Brasil. Opa, tá? É a maior obra utilizando tecnologia construtiva de container no Brasil. São mais de 40 containers, 42 se eu não estou enganado, que foram todos dispostos ali num joguinho quase que de Lego, colorido, as peças encaixando aqui e ali. Era para ter sido inaugurado, mas também é uma obra que a gente começou na pandemia, acabou atrasando por problemas diversos ali de gestão da obra, gestão contratual, mas está previsto para entregar agora, comecinho do segundo semestre, e vão ser novos módulos empresariais. Nos 2 prédios hoje do Superapark, a gente tem salas que vão de 40 a 60 metros quadrados, e as empresas crescem e demandam espaços maiores. Algumas já prontas para ir para os lotes, outras não, precisam ali de um meio termo entre a sala de 40 e 60 metros e os lotes, então ali são módulos de 150 metros quadrados. Também aluguel de espaço para a instalação de empresas, e ali também vai ter uma outra área que hoje eu considero uma carência nossa, então ali vai ter uma cafeteria bacana, enfim, local para refeições, para tomar uma cervejinha, para fazer happy hour, vai ter um rooftop legal para fazer confraternizações no fim do dia, vendo o pôr do sol. Então também é uma lógica de que o parque tecnológico não é só um local de produção, de empresas produzirem, mas é um local também de convivência. De criação, né? De criação. Ter um ambiente propício para a criação. Né? Exatamente. É da convivência, da criação, que surgem boas ideias, boas conexões. Né? Então, um cafezinho, uma cerveja é fundamental nesse sentido. E é importante falar também que todas essas atividades que a Supera faz, ela se faz através de editais, né? Há um processo declarado de escolha, tá certo? De quem vai ocupar esses espaços, e esse processo segue as leis e é absolutamente republicano, né? Exatamente, André, exatamente. Tudo segue lei de transparência pública, tá tudo no nosso portal, sempre divulgado nas mídias sociais também. Quem quiser informações, procura a gente, é só na gente. Seja por e-mail, telefone, enfim, mídias sociais do Superapark, só chegar que a gente atende com o maior prazer, dentro dessa lógica de estimular o empreendedorismo e a inovação. A gente acredita que boas ideias merecem ser conduzidas para se transformarem em bons projetos, em bons negócios, em bons produtos, boas tecnologias e ganharem o mundo. Essa é a lógica do Superapark, até por isso que a gente tem um International Office, com parceria com outros países, tenta fazer com que as empresas já nasçam globais, enfim, é toda uma sistemática que tem ali dentro nesse sentido de fazer as empresas crescerem, voarem e ganharem o mundo. Muito bem. Então, tivemos aqui uma conversa bastante agradável aqui com o Dalto, tá certo, Dalto? Sempre um prazer, André. Estamos encerrando, eu não sei se o Dalto quer fazer o encerramento, quer falar mais alguma coisa, Dalto? Não, só falar que é sempre um prazer estar aqui na FEA, como o professor André colocou. Sou filho aqui da casa, graduação, mestrado, hoje leciono também na Fundace, enfim, então sempre um prazer estar aqui. E a FEA
é uma grande alimentadora de mão de obra também para o Supera Park, viu, André? É incrível como a gente tem gente boa que saiu aqui da FEA e que está hoje dentro de empresas, que empreenderam, que estão trabalhando dentro de organizações. Então, sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, Dalton. Então, estamos encerrando mais um vídeo post do MBA de Extração e voltamos em breve com mais programas para vocês, tá bom? Dá um like aí pra gente, tá bom? Muito obrigado.